Hi guys, welcome back to my videos. E hoje a gente vai falar sobre uma linguagem de programação criada pelo Google, que é a linguagem de programação Dart, que é bem famosa. A gente vai falar sobre algumas características dessa linguagem, como é que ela é, como é que ela surgiu, falar um pouco a respeito disso, de forma bem breve. Então, essa linguagem ela surgiu em 2011 com uma ideia do Google de tirar o JavaScript, de substituir o JavaScript. Mas depois de o tempo foi passando, eles perceberam que essa ideia não ia rolar. Mas aí surgiu o Flutter, ou Flutter, não sei como se fala ainda, e essa linguagem se tornou bem popular porque você consegue criar aplicativos tanto de desktop, Windows, Linux e Mac, usando Dart e Flutter, e também criar aplicativos móveis, iOS e Android, também criar aplicativos para web. Então é uma linguagem que se tornou bem popular, muito famosa na verdade, e hoje a gente vai falar um pouco a respeito dela. Então, todo programa em Dart ele inicia através da função main, bem semelhante a outras linguagens de programação como o C, o C Sharp, C++, o Java também. Então tem essa característica que muitas linguagens têm. Mas o Dart ele é uma linguagem que foi feita para ser semelhante ao Python e ao JavaScript e também aos programadores Java. Ou seja, muito do que se escreve em Dart é parecido com o Python e também é parecido com o JavaScript. Então ela tem essa sintaxe muito fácil de entender. Então aqui, como você viu, é simplesmente isso. Uma função no Dart ela pode ter um retorno como o void, que não retorna nada, como também posso simplesmente colocar é main. Dessa forma o compilador ele vai saber como executar essa coisa. Então você pode colocar tanto sem ou com retorno, dessa forma aqui, que ele sabe. E como é que a gente imprime Hello World na tela, que é a coisa mais básica em uma linguagem de programação? É muito simples, é que igualzinho ao Python, print desta forma Hello World, deste jeito, que ele vai exibir na tela Hello World. E para compilar, ou aperto Run, ou F5, ou então aqui no compilador externo, ou no terminal externo, vou colocar Dart Run e o nome do meu programa, main Dart, que ele vai exibir na tela Hello World. Então tá aí, é bem simples. Mas o que o Dart ele oferece mais? Por exemplo, como é que eu faço para ler dados a partir do terminal? E aí a sintaxe também é muito parecida com o Python, que tem aquela ideia de importar coisas, livrarias de outros locais. Para trazer essas bibliotecas internas ou externas, que também estão disponíveis na web, que é o dartpub.dev, se não me engano, você simplesmente coloca import e o nome dessa biblioteca, que no caso, para ler e exibir dados na tela, é o dart.io, esse aqui. Pronto, agora eu posso ler dados e exibir dados. Então, para ler um dado é bem simples. Mas antes, se eu vou querer ler um dado, vou querer exibir esse dado depois, eu vou ter que armazenar ele em alguma variável. Mas como é que são variáveis em Dart? Então, uma variável ela pode ser aquela maneira tradicional. Você coloca o tipo de dado e o identificador dessa variável. Então, por exemplo, já que eu vou ler uma string, eu coloco string, que é o tipo, e o nome do identificador, que no caso, nome pessoa. Então pronto, criei uma variável. Mas isso aqui também é bem interessante. O Dart ele é uma linguagem estática, ou seja, é uma linguagem que tem tipos, uma linguagem tipada, mas ele também tem essa característica de uma linguagem dinâmica. Como assim? Eu posso colocar var dessa forma, que o compilador ele vai perguntar o seguinte: olha, eu não sei que variável, que valor, que tipo de dados vai ser colocado no nome pessoa, mas ele vai saber como ele deve manipular esse dado. Por exemplo, se eu colocar assim, var nome pessoa recebe Gabriel, o compilador ele vai inferir que o tipo de dado dessa variável é uma string. Então essa é uma característica que tanto o C Sharp possui, que é uma outra linguagem de programação, que o Dart também adota.
Então ele vai saber inferir o tipo de dado que essa variável possui. Então aqui, implicitamente, o compilador ele sabe que é uma variável do tipo string, que é o nome pessoa, como está aqui. Mas, se eu colocar, por exemplo, um valor do tipo numérico, por exemplo, um 10, ele vai inferir que o tipo é inteiro. Se eu colocar 10.5, ele vai inferir agora que é do tipo double. Mas, não se engane, o var não significa que você pode ficar trocando o tipo de dados. Por exemplo, se eu colocar nome pessoa, recebe agora um valor do tipo string. Isso aqui não pode, porque o Dart é uma linguagem estática. Então, mesmo colocando var aqui, isso significa que ele vai inferir o tipo. Você não vai ter que escrever int, nome, pessoa recebe um número, como está aqui. Não, ele vai inferir o tipo dessa variável. E aí você não pode colocar uma string dentro de um valor double, porque ele já inferiu que o tipo é double. Mas aí, para tirar essa característica, ele tem mais uma outra característica, que é o tipo de dados ser do tipo dinâmico, dynamic, dessa forma aqui. Então agora minha variável não é mais um único tipo de valor, ela pode admitir quantos valores ela quiser. Ela pode ser, aqui por exemplo, ela vai ser do tipo double, mas depois ela vai ser do tipo string e eu posso ficar alternando aí. É uma característica bem interessante dela. Mas voltando aqui, vou criar uma variável, nome, pessoa, e vou querer ler o nome de alguém através do terminal. Já que eu importei o Dart dos.io, para eu ler o nome de uma pessoa é bem fácil. stdin.readline.sync, se não me engano. Ou seja, ele vai ler o nome de uma pessoa e vai armazenar dentro da variável nome. E aí tem mais uma outra característica da linguagem Dart, que é o nulo seguro. O que é isso? Aqui, se eu for ver o nome, o tipo de dados dessa minha variável nome pessoa, ele colocou string e interrogação. O que isso significa? Por exemplo, deixa eu colocar aqui string, por exemplo. Significa que a minha variável nome pessoa, ela vai armazenar tanto valores do tipo string, ou seja, palavras a grosso modo, mas ela também pode guardar valores nulos dentro dela. E isso é uma coisa bem interessante da linguagem. Mas e se eu quiser, por exemplo, só guardar valores diferentes de nulo? Ou seja, eu quero só guardar uma string. Poxa, aí o compilador vai dizer, olha, não dá, cara, porque toda vez que você faz entrada de dados com stdin, ele retorna para você um tipo de dados do tipo string interrogação, ou seja, valores do tipo string, mas que talvez também possam ser nulos. Mas como é que eu faço para tirar essa característica? Ou seja, eu não quero que minha variável nome pessoa tenha valores nulos. Como é que eu faço isso? Então, durante o desenvolvimento de aplicativos, o Google notou que muitas das vezes os programadores que estavam fazendo a programação aconteciam de armazenar valores nulos, e na hora de exibir esses valores, por conta deles serem nulos, ficava uma coisa meio esquisita no seu aplicativo, naquilo que você estava trabalhando. E então dava erros e esse tipo de coisa. E aí eles trouxeram o nulo seguro. Porém, nem sempre você vai querer guardar um valor do tipo string, interrogação, do tipo, por exemplo, int, interrogação, falando que esse valor pode ser nulo também. Nem sempre você vai querer trabalhar com esse tipo de coisa. E para evitar isso, para dizer para o seu compilador, olha, nessa variável eu só vou ter valores do tipo string, eu não vou ter nenhum valor nulo, ou seja, eu não vou ter nenhum valor do tipo null, dessa forma aqui. E tem uma forma da gente dizer isso para o nosso compilador, que é bem simples. A partir do Dart da versão 2.12 e do Flutter versão 2, o Google trouxe essa característica nova, que é adicionar interrogação na frente. Ou seja, toda vez que eu coloco interrogação na frente, assim, o compilador vai saber, ah, tá, então essa variável aqui, ela não vai ter valor nulo, eu tenho certeza do que de qualquer forma, do que possa acontecer, nunca vai ter valor nulo, é isso. E aí eu vou exibir esse dado na tela. Então print o nome digitado foi. E aí, como é que é a interpolação de strings? É bem simples, você coloca
o cifrão e o nome da variável e o identificador da variável. E agora é só executar o programa e vamos ver aqui. Hello World, eu vou colocar Gabriel Bento, que é o meu nome. Então o nome digitado foi Gabriel Bento. Bem simples, bem fácil. E hoje foi isso. Eu só queria falar um pouco sobre a linguagem de programação Dart, porque eu achei ela bem interessante, a proposta dela, como ela surgiu e como ela está inserida hoje nas coisas. É interessante também a forma como ela trabalha, como eu falei, sobre tipos, de ser uma linguagem tanto estática como uma linguagem dinâmica, de trabalhar com tipos estáticos e trabalhar com tipos dinâmicos, de ter essa semelhança com outras linguagens, que basicamente todas têm alguma semelhança, mas também tem essa característica poderosa de trazer consigo valores nulos seguros. Então é uma linguagem bem interessante, eu particularmente gostei muito, e até o próximo vídeo.